assim. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Sentados, meus irmãos. Aleluia. Para quem não esteve aqui na primeira vez em que eu estive pregando, nós temos aqui no DVD e o CD da mensagem, que tem por tema o sobrenome de Jesus. Eu falei sobre o nome Cristo, e onde crianças são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Temos aqui 400 hinos da harpa cristã cantado. Para quem quiser adquirir, logo no final estaremos expondo o nosso material. E temos uma mega biblioteca para aqueles que gostam de estudar e se aprofundar um pouco mais nos estudos da Palavra de Deus. Você pode estar adquirindo tudo isso para o seu crescimento espiritual. Meus amados e queridos irmãos, o texto em que nós acabamos de fazer a leitura é um texto que tem grandes revelações. A Bíblia Sagrada, ela é composta por 66 livros. Quantos livros? 66. Entre esses 66 livros, nós encontramos 4 evangelhos. Quantos evangelhos? 4. Esses 4 evangelhos, 4 livros, que narram, que contam a história, os fatos, acontecimentos do ministério de Jesus, eles se dividem em 2 partes. A primeira parte recebe o termo de sinóticos, isso porque eles têm uma grande preocupação de narrar os fatos, os acontecimentos, cronologicamente do ministério de Jesus. Essa é a grande preocupação dos evangelhos sinóticos, que são eles: Mateus, Marcos e Lucas. A segunda parte é o evangelho de João, mas João não tem essa preocupação que os demais tiveram. Os demais tiveram grandes preocupações, entre elas o evangelho que, segundo escreveu Mateus, por exemplo, ele vai escrever o evangelho para os judeus. E os judeus esperavam um rei, esperava o Messias, esperava alguém que viesse libertar da opressão que eles estavam vivendo. Então Mateus vai apresentar Jesus Cristo como rei. E quando você começa a ler o evangelho que, segundo escreveu Mateus, você vai ver ele apresentando a genealogia de Cristo, começando do rei Davi. Ele apresenta Cristo como rei. A grande preocupação que o evangelho que Marcos escreve é um pouco diferente, porque Marcos vai escrever para os romanos, e os romanos dominavam o tempo, dominavam toda a gente naquela época. Era uma grande potência e fazia uma grande compra de escravo. Só que os romanos, quando ia comprar um escravo, quando ia comprar um servo, eles não estavam preocupados em saber a genealogia do escravo.
Ele só tinha uma preocupação: o que é que este escravo faz? O que é que este servo sabe fazer? É por isso que o evangelho que Marcos escreve, ele não apresenta a genealogia de Cristo, porque os romanos não estavam interessados em saber a genealogia dele. Então Marcos vai apresentar Jesus como servo. E como servo ele apresenta Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Então nós encontramos o evangelho de Lucas, um evangelho rico em detalhes, porque Lucas vai escrever para os gregos, e foi de lá que veio grandes estudiosos, grandes filósofos, que estudam a mente humana, o comportamento humano. Então ele vai apresentar Cristo como homem perfeito, homem que nunca errou, homem de carne e osso, mas dotado de poder e glória. Aí você começa a ler o evangelho que segundo escreveu Lucas, e você vai ver Lucas apresentando a genealogia de Cristo, a começar de Adão, apresentando Cristo como homem. Então nós encontramos aqui no evangelho que segundo escreveu João, um evangelho diferenciado, um evangelho que ele não escreve para romanos, para judeus, nem para gregos. O evangelho que segundo escreveu João, ele vai escrever para toda a humanidade, ele vai escrever para todo mundo, e ele não vai apresentar Cristo somente como rei, como servo, ou como homem. Ele vai apresentar Cristo como Deus. Aí ele vai escrever o seu evangelho e vai começar a dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Vai o grito de glória a Deus. Só que quando eu abro a minha Bíblia no evangelho de João e começo a ler o capítulo de número 6, tem um nó na minha mente, porque ele começa a apresentar Jesus Cristo como alguém que tinha poder sobre os enfermos. Então ele começa a dizer que uma multidão seguia porque via os sinais que Cristo fazia e o poder que ele tinha sobre a enfermidade. Ele começa a escrever e de repente ele começa a dizer que ele se assentou com seus discípulos e começou a conversar. E nesta conversa ele chama em particular Filipe e diz assim: Filipe, dá uma olhada para esta multidão. Agora, Filipe, eu quero saber aonde é que nós encontraremos pão para dar para toda esta gente. Isso deu um nó na minha mente, porque João vem apresentando Cristo como Deus, e de repente esse Deus vai fazer uma pergunta. Meu Deus! Eu só te faço uma pergunta quando eu não sei. Aleluia! É verdade, Jesus! Quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto. Então ele vai apresentar Cristo como Deus e de repente ele vem e faz uma pergunta. É lindo, Deus! Deus é maravilhoso! Aleluia, Jesus! Aonde compraremos pão para alimentar toda essa gente? Mas o versículo logo abaixo ele vai dizer: ele só perguntou para experimentar, porque ele já sabia o que havia de fazer. Primeira revelação do texto. Eita glória! Ele perguntou para Filipe. Para quem? Filipe! Quem era o tesoureiro dos discípulos? Quem? A pergunta está certa, mas aos olhos do homem está sendo direcionada à pessoa errada. Quem teria a capacidade de responder para Jesus, falando monetariamente acerca de dinheiro, era Judas. Alguém que estava vendo Jesus Cristo fazer a pergunta, certamente começou a pensar: Jesus está fazendo a pergunta errada. Não é para Filipe, ele tem que perguntar para Judas.
Quem está com o dinheiro é Judas. Quem trabalha na parte da tesouraria é Judas. Se ele quer saber aonde tem que comprar pão e quanto tem que gastar, ele tem que fazer essa pergunta para Judas. Judas, segundo a psicologia, era o discípulo mais preparado que Jesus Cristo tinha. Aí Jesus Cristo começa a nos ensinar o seguinte: aqui comigo eu não faço aquilo que os olhos humanos dizem que eu tenho que fazer. Comigo aqui, quem manda não é o teu diploma, quem manda não é a tua intelectualidade. Comigo aqui eu faço aquilo que eu quero, uso quem eu quero e da forma que eu quero entender. É Judas? Não, é Filipe. Aleluia. Segunda revelação do texto. Jesus faz uma pergunta para Filipe. Só que Filipe bem sabia quem era Cristo. Então ele olha para Filipe e diz: Filipe, aonde nós encontraremos pão? Ele já sabia o que fazer, mas a Bíblia diz que ele pergunta para experimentar. Aonde encontraremos pão? Sabe o que é que Cristo está nos ensinando? Cristo estava ensinando para Filipe: você é útil na minha obra. Ele poderia fazer tudo sozinho. Afinal de contas, Filipe estava apenas seguindo o mestre. Agora o mestre olha para ele e diz: eu preciso de você. Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Só que Filipe, antes de você responder esta pergunta, eu quero que você saiba que quem está te fazendo esta pergunta tem poder para levantar morto depois de 4 dias. Quem está te fazendo esta pergunta tem poder para andar sobre as águas. Quem está te fazendo esta pergunta tem poder para abrir os olhos do cego, dar audição àquele que está surdo, fazer falar aquele que nasceu mudo. Tem poder sobre o céu e sobre a terra. Imagina Filipe. Imagina Filipe. O quê? Ele está fazendo uma pergunta para mim? Para mim? Eu ouvi ele abrir os olhos dos cegos. No dia em que eu fui chamar Natanael, quando Natanael se aproximou, a Bíblia Sagrada nos diz que Natanael olhou para Filipe e disse: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael se aproxima, Cristo dá uma revelação: Natanael, eu te vi quando tu estava debaixo. Ele está fazendo esta pergunta para mim? Sabe o que era que Deus estava falando para Filipe? Tu é útil na minha obra. Tu é útil na minha obra. Isto daqui, meu irmão, é um exemplo para toda liderança. Eu vou falar uma coisa aqui. Não tem coisa pior para um obreiro se sentir manequim de púlpito, que só serve para colocar gravata bonita e nada mais interessante ele pode fazer. Não tem coisa pior para alguém se sentir inútil. É coisa pior, meu irmão. Não tem coisa pior do que ser rejeitado, do que alguém olhar para você e dizer: tu não presta, eu não quero a sua opinião, eu não quero saber o que é que você pensa, o que é que você acha, mas aprenda com Cristo nesta noite. Filipe! Quem foi que disse que você não tem valor para Deus? Quem foi que disse que você não é útil na obra de Deus? Saiba de uma coisa: no reino de Deus ninguém é descartável. Aqui não tem lixo. A Bíblia Sagrada
Jeremias e disse assim: desce à casa do oleiro. Ele desceu e lá ele viu o oleiro, diga oleiro. Lá ele viu vaso, diga vaso. Lá ele viu as mãos trabalhando no vaso, diga as mãos. Lá ele viu umas rodas que ele rodava embaixo, diga rodas. Lá ele viu uma mesa, diga mesa. Mas ele não viu na casa do oleiro lixo. Sabe por que ele não viu lixo? Porque quando o vaso se quebrava, o vaso não ia para o lixo. O oleiro tornava a fazer de novo o vaso de honra para a glória do nome do Senhor. Eu vim pregar para você que um dia já pregou, que um dia já cantou, que um dia já teve a sua utilidade no reino. E porque pecou, porque errou, porque falhou, agora ninguém vai mais tomar com a cara. Estão te rejeitando, saiba de uma coisa: no reino de Deus não tem lixo. Lixo não. Aleluia. Porventura, Jeremias, não posso fazer como o oleiro, com o meu povo e com a minha nação de Israel? A Bíblia Sagrada vai nos falar de um homem por nome de Pedro. Qual o nome dele? A Bíblia Sagrada nos diz que Pedro recebeu uma promessa. Diga comigo, promessa. Deus entregou nas mãos de Pedro as chaves do céu. E Pedro agora tem a responsabilidade. Pedro agora tem um peso sobre os seus ombros de ser coluna da igreja. Então ele anda com Cristo e o camarada era meio doidão. Pedro era meio maluco, meus irmãos. Aquele colocava os carros na frente dos bois. Era feito, cheio de vontade, cheio de sonho, cheio de desejo. E Cristo trabalhando no vaso. Para alguns, e Cristo vai perder tempo com esse daí? Esse camarada é louco. E Cristo trabalhando no vaso. Chegou um certo tempo que Pedro disse: mestre, se possível, dou a minha vida, põe no Senhor. Se for possível, eu morro no seu lugar. O camarada era doido ou não era? Aí Jesus disse: ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Chegou a noite. Chegou o momento. E ele negou Jesus por 3 vezes. Diz a Bíblia que quando ele pecou, ele chorou amargamente. Como quem ele dizia: eu pequei contra o meu mestre. Eu pequei contra o meu melhor amigo. Eu disse que eu não conhecia aquele que entrou na minha casa, curou a minha sogra e restaurou a minha família. Eu disse que eu não conhecia ele. A dor era tão grande dentro de Pedro que ele rejeita o ministério do apostolado. Ele diz: eu não quero mais saber de ser apóstolo. E ele tomou uma atitude. Ele disse: eu vou voltar à vida que eu levava antes. Eu vou voltar a pescar. A Bíblia Sagrada nos diz que no 3º dia que Cristo havia morrido, Maria e Maria Madalena, Marta e Maria Madalena foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá no sepulcro, o anjo recebeu dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Madalena, vai levar a notícia aos discípulos. Diga comigo, discípulos. Discípulos. Vírgula. E a Pedro. Para pensar comigo. Vá dar a notícia aos discípulos. Pedro era discípulo, sim ou não?
Pedro era apóstolo, sim ou não? Por que uma vírgula? Porque ele já não se sentia mais na capacidade de se chamar discípulo. Porque ele mesmo se autodisciplinou. Ele disse: eu não presto para nada. Eu não presto mais para servir ao ministério. Aí Cristo dá uma vírgula, porque para o ministério de quem Deus chamou não tem ponto final. Ponto final para o teu ministério não tem, para a tua vida não tem, para a tua família não tem. Tem uma vírgula, porque depois ele vai continuar a tua história. Porque depois ele vai continuar a tua história. Vai trabalhando aí, Jesus. Vai à procura dele. Fala que a tua igreja. Aleluia. E avisa para ele que eu vou. Não é ele que vem, não manda ele vir, não. Diga que eu vou. Aleluia. Glória. Diga que eu vou ao encontro dele. No mar da Galileia. Oh glória. Não adianta correr, porque Deus vai atrás de você. Se o teu filho, se o teu esposo, se a tua esposa está correndo no ministério, Deus vai à procura dele, vai chamar ele, vai restaurar o ministério e vai colocar de pé. Vai colocar de pé. Quando você está a presença de Deus aqui, levante a tua mão, abre a boca, adora o nome dele. Eu vou à procura dele. A Bíblia Sagrada nos diz que Pedro foi pescar. Enquanto Pedro estava pescando, Jesus estava preparando o fogo. Jesus estava preparando o pão. Jesus estava preparando o peixe. Era Pedro pescando e Jesus trabalhando. Oh, glória a Deus. Enquanto a tua família está pescando, Jesus está trabalhando. Oh, glória. Enquanto o teu filho está pescando, Jesus está trabalhando. A fogueira está pronta, o peixe está assado e o pão também está. O barco está se aproximando. Aí Cristo vai dar um grito: pescaram alguma coisa? A resposta: pescamos a noite inteira, mas não apanhamos nada. Longe da direção de Deus você não pesca nada. Aí Cristo diz: lança a rede no outro lado. Aí ele vai obedecer a Cristo. Era tanto peixe, porque na direção de Deus tudo dá certo. Abre essa boca para dar glória pelo amor de Deus. Quando João vê aquele milagre, porque João era um dos amigos mais íntimos de Pedro, porque ele andava sempre junto. Lembra que na hora da oração estava Pedro e João subindo a hora da oração, e na porta formosa ele viu o coxo e disse para o coxo: nós não temos ouro e prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta, toma a tua cama e anda. Andavam juntos. E Pedro já não se sentia mais apóstolo. Quando João vê aquilo, João olha para Pedro e diz: Pedro, aproveita. Aproveita, porque esse que deu a ordem, eu só conheço um que dá uma ordem para a gente lançar a rede e o peixe aparecer. Só um. Aproveita e vai ao encontro dele, porque esse daí é Jesus Cristo e ele veio ao teu encontro. Aleluia! Glória a Deus! Se eu conheço Pedro, camarada, era demais. Pedro não espera o barco chegar. Ele dá um pulo. Quem é? É Cristo. Já que é Cristo, eu não perco tempo. Aleluia!
Deus te chama é hoje. Não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. É hoje que Cristo te chama, é hoje que Cristo te chama. Não perca tempo para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá, tem pão, tem peixe. Eu tenho uma mensagem, e no dia que eu tive a oportunidade, eu prego ela aqui. Eu falo sobre duas fogueiras. A primeira fogueira não tinha pão e não tinha peixe. Nesta fogueira, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Mas na segunda fogueira, Cristo vai curar a alma dele. Porque todas as vezes que Pedro olhava para uma fogueira, ele se lembrava: foi diante de uma fogueira que eu neguei o meu amigo por 3 vezes. Agora Cristo vai curar a alma dele. Então Cristo prepara uma fogueira e diz: você não vai mais se martirizar. E Satanás não vai colocar as garras na tua mente e te matar de dia e de noite, dizendo: você pecou por 3 vezes. A partir de hoje, você vai ouvir uma voz dizendo: tu me amas. Quantas vezes Pedro pecou? Agora Cristo vai dar 3 vezes, 3 oportunidades para Pedro dizer que amava Jesus. Na terceira vez, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou por 3 vezes. Sabe como é que Pedro responde? Senhor, tu sabes. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Tu sabes que eu sou fraco. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu digo que vou, mas quando chega na hora H eu tremo nas bases e não consigo ir. Mas também tu sabes, Jesus, que se o Senhor abrir a minha alma, tu sabes, Jesus, que se o Senhor sondar o meu coração, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Tu sabes. Hoje eu vim pregar para você: não segure as tuas lágrimas, porque eu sinto que é uma noite de quebrantamento. Deus veio nesta noite dizer para você: eu vim teu particular contigo. Tu não é descartável na minha obra. Você é útil para mim, assim diz o Senhor. Chora mesmo. Deixa as lágrimas rolarem. Tu me amas, Pedro? Amo. Aí Cristo vai dizer assim: já que tu me amas, apacenta meu rebanho. Teve discípulo, irmão, que a Bíblia não relata nenhum erro dele, nenhuma falha dele. É perfeitinho, irmão, mas Cristo escolhe o doidão. Você não dá glória porque você não quer. Alguém diz: mas ele vai cuidar do teu rebanho? Este camarada pecou por 3 vezes o mesmo pecado, o mesmo erro, a mesma falha, consecutivamente, sem parar. Mas eu faço o que eu quero, a minha misericórdia está estendida sobre a minha vida. Deixa eu dizer para você: aleluia. Nem Judas era descartável para Cristo. Nem Judas. Se Judas fosse, como a gente diz no Nordeste, cabra macho para reconhecer o erro e ficar na posição, Cristo tinha ido ao encontro dele. Aí você vai ver Pedro escrevendo, ou melhor, Pedro falando em Atos dos Apóstolos, dizendo: convém levantar outro apóstolo para ficar no lugar de Judas, porque Judas se precipitando. Meu Deus, é verdade. Que é se precipitar, irmão? Tomar uma atitude antes do tempo? Pedro estava dizendo: se ele estivesse aguardado um pouco, assim como Cristo me procurou e me perdoou, Cristo ia procurar ele também. E vou lhe dizer uma coisa, quem sabe você nunca ouviu. Judas era o melhor amigo que Cristo tinha. Vou te provar hoje. Te provar.
A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Salmos: até o meu melhor amigo, que comia pão comigo no mesmo prato, levantou o seu calcanhar contra mim. Até o meu melhor amigo. Aleluia. Meu Deus. Judas vai lá vender Cristo por 30 moedas de prata. A Bíblia Sagrada nos diz que no dia da traição, Judas se aproximou de Jesus, só que ele já havia dito para os sumos sacerdotes: aquele a quem eu der um beijo, esse daí é Cristo. Prendam ele. Quando Judas se aproxima e dá um beijo em Jesus, Jesus segura no braço dele. Meu Pai. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cristo segura no braço dele e diz: amigo. Aleluia, Jesus. Irmão, Cristo já mentiu? Já se ouviu alguma palavra de engano da boca de Jesus? Então, quando ele chama Judas de amigo, ele estava liberando uma palavra de verdade. Amigo, com um beijo tu me traz. Sabe o que era que Jesus estava dizendo para Judas? Você me vendeu por 30 moedas de prata. Você traiu a minha confiança. Mas eu quero te dizer uma coisa: para mim, você continua sendo meu amigo. O teu erro pode até ferir os homens, mas não fere o meu coração. Amigo, escuta esta palavra. Não coloca a corda no teu pescoço, não coloca. Você pode até ter me traído, me vendido por 30 moedas de prata, mas já eu vou estar morrendo na cruz do Calvário. Vou estar pagando por este teu pecado. Você vai dar a volta por cima, porque para mim, eu não tenho raiva de você. Você permanece sendo meu amigo. Aleluia. Eu vim pregar para você que durante esta semana, que durante este ano, que durante este mês, traiu a confiança de quem tanto te ama. Eu vim pregar para você que está vivendo um momento de solidão e aonde somente Deus pode dar para você o teu sustento. Eu vim pregar para você que não tem força para vencer o pecado e por isso pensa que Cristo não te ama e te abandonou. Eu vim pregar para você, mas eu vim aqui na responsabilidade de um homem de Deus dizer para você: Cristo tem perdão para a tua vida. Cristo não virou as costas para você, mas a partir de hoje vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Felipe, aonde é que nós encontraremos pão, Felipe? Eu sei de todas as coisas, Felipe, mas eu quero trabalhar em conjunto. Eu quero trabalhar em conjunto, porque a igreja é um corpo. A mão precisa do pé, o pé precisa da mão, a mão precisa do nariz, o nariz precisa do olho, o olho precisa da boca. Mas eu quero te dizer, nós somos todos um corpo, um precisa do outro, e o cabeça é Cristo. Nós temos que andar em unidade. Eu não posso arrancar o braço, porque eu que vou sentir. Aqui não tem lixo para jogar você na mata. Felipe, tu é útil para mim. Você é útil para Deus. Quem foi que disse que você não tem valor? Deus criou tanta coisa linda, Deus criou tanta coisa bela, mas somente um Ele chama da coroa da criação. É você mesmo. É você mesmo. Você tem tanto valor para Deus que eu só vou